Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos reiniciar a análise de decisões jurisprudenciais 2021 agora, mas decisões tomadas pelo STJ e Supremo Tribunal Federal ainda em 2020. Dessa feita, nós vamos estudar uma decisão importante do STJ no informativo 683. É uma decisão de turma, da terceira turma, mas é uma decisão muito interessante porque ela meio que complementa uma outra decisão dessa feita da quarta turma sobre o mesmo tema. O tema é responsabilidade civil de advogado e a aplicação da teoria da perda de uma chance. Presta atenção porque isso para cair em prova é muito rápido, muito fácil, até porque quando o assunto é direito civil, responsabilidade civil é um dos temas mais importantes que você precisa estudar para a sua prova. E se você tem uma decisão do STJ sobre responsabilidade civil e sobre a aplicação em responsabilidade civil da teoria da perda de uma chance, essa decisão é extremamente importante para os seus estudos. Você não pode deixar de ver o que está decidindo o STJ sobre perda de uma chance, sobre responsabilidade civil. Para cair em provas da advocacia pública na disciplina Direito Civil, isso aqui é muito rápido e também muito fácil de ser cobrado pelo examinador atualizado. Você sempre tem que partir do princípio de que o examinador está atualizado. Assim, efetivamente, é a sua preparação para provas. Então você tem, STJ, informativo 683, recurso especial 1.637.375 São Paulo, terceira turma, deixei inclusive aqui em vermelho. Perda de uma chance e responsabilidade civil de advogado. Como acontece aqui no canal, vamos analisar o julgado a partir de um caso que eu criei, obviamente tirando os elementos do julgado. Então entenda o caso, vamos lá. Ebégico é advogado de Ebegilda em uma determinada ação, sendo que Ebégico vai lá e perde o prazo para apresentação da contestação. O processo corre à revelia de Ebegilda sem o seu conhecimento. E aí Ebegilda fica sem a chance, efetivamente, inclusive, de propor um acordo com a parte contrária, com o autor da ação, porque ela, obrigatoriamente, não sabe quais são os prejuízos que advirão da ausência de contestação no seu feito. Ou seja, Ebégico perde o prazo para contestar e deixa Ebegilda na mão. Obviamente, esse processo transita em julgado, sentença transitada em julgado e, nesse caso, com prejuízo para Ebegilda. Ebegilda, quando descobre o que aconteceu, contrata Ebégica, advogada, para ajuizar a ação em face de Ebégico, seu primeiro advogado, não perca aqui o raciocínio, pleiteando a indenização por danos materiais, presta atenção nisso aqui, explicando em sua inicial a lesão material que sofreu e que fundamenta o pedido indenizatório. Ela está dizendo o seguinte, praticamente, o meu advogado, no primeiro processo ebégico, perdeu o prazo para contestar, eu perdi a ação, tive que pagar ao autor da ação, esse é o meu prejuízo e agora eu quero que essa lesão material que eu sofri no processo porque Ebégico deixou de contestar, me seja paga por Ebégico por meio dessa ação agora, que eu estou ajuizando, por meio da minha advogada Ebégica. Ebégica é advogada de Ebegilda na segunda ação, em que ela intenta indenização em face de Ebégico, primeiro advogado que perdeu o prazo para contestar. Não perca aqui o fio da meada. O juiz, aqui é a parte importante, ao julgar o feito, condena Ebégico, primeiro advogado, a indenizar Ebegilda aplicando a teoria da perda de uma chance, mesmo não tendo a autora pedido a aplicação dessa teoria em sua inicial. O juiz aplica a teoria da perda de uma chance, perceba que, nesse caso, Ebegilda, na sua ação contra Ebégico, pediu indenização por danos materiais, não pediu indenização pela aplicação da teoria da perda de uma chance. Ao condenar Ebégico, o juiz, pela aplicação da teoria da perda da chance, estipulou indenização no montante de metade do que fora condenado Ebegilda na ação judicial, essa ação a partir da qual ela sofreu a lesão material. Agiu com acerto o juiz, perceba que isso aqui poderia muito bem estar na segunda fase da tua prova da advocacia pública
Ou, nesse caso, isso poderia muito bem ser uma questão subjetiva em direito civil. Ó, o vídeo provavelmente vai ficar longo, tá? Então, basicamente, você está aqui porque quer, acompanhe a explicação se for do seu interesse. Isso poderia muito bem estar na sua prova de segunda fase em uma questão subjetiva em direito civil que aborde aí responsabilidade civil do advogado e teoria da perda de uma chance. Esse enunciado que eu acabei de ler, obviamente que foi por mim criado a partir daquilo que julgou o STJ nesse recurso especial que eu apresentei para os senhores e senhoras no começo do vídeo. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Agiu com acerto o juiz? Para que você responda isso aqui, você vai precisar conhecer a jurisprudência do STJ. E muitas questões subjetivas, muitas questões, peças, pareceres de segunda fase, têm cobrado soluções jurisprudenciais para os enunciados. Esse é o caso. Ou você sabe o que o STJ pensa sobre isso, ou você não sabe o que o STJ pensa sobre isso e chuta, e queira Deus que você acerte com um chute. Mas para que você possa enfrentar essa fase do concurso com esse tipo de enunciado com dignidade intelectual, você precisa, nesse caso, conhecer a jurisprudência do STJ, que é o que eu pretendo passar com a explicação que eu vou começar nesse vídeo. Antes, você precisa lembrar ou aprender o que é a perda de uma chance enquanto teoria. Eu listei aqui os principais aspectos da teoria da perda de uma chance, porque você muito provavelmente começaria respondendo esse questionamento, assim deveria fazer pelo menos, explicando o que é a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance, ou a perda de uma chance propriamente, é um dano. E ele está, nesse caso, classificado como o quarto dano, ao lado dos danos materiais, morais e estéticos. Perceba que o enunciado lá, Ebegilda pede danos materiais, ela não pede danos decorrentes da perda de uma chance. Mas a perda de uma chance é um dano. Ao perder uma chance, ou o fato de perder uma chance, isso traz para a pessoa, no caso aqui Ebegilda, no nosso exemplo, um dano. Então, a perda de uma chance é um dano, ao lado dos danos materiais, morais e estéticos. A perda de uma chance exige para sua configuração, assim como qualquer dano, conduta dolosa ou culposa e nexo causal. Óbvio, não tem como fugir disso, estamos falando de responsabilidade civil. Exige ainda a prática de um ato ilícito ou abuso de direito que impossibilite a obtenção de um resultado esperado ou a não ocorrência de um prejuízo, gerando um dano a ser reparado. É basicamente, efetivamente, aquilo que nós estamos diante do caso concreto, ou aquilo que descreve o caso concreto. Ao não contestar a ação, Ebege, o advogado de Ebegilda, impossibilita a obtenção de um resultado esperado, que seria a vitória na ação, ou a não ocorrência de um prejuízo, ou também a minimização desse prejuízo. Ebegilda poderia, de repente, pagar um valor a menor daquilo que foi pedido na petição inicial, se a contestação tivesse sido apresentada. E exige, para que se possa falar em perda de uma chance, essa chance perdida precisa ser, nos termos da jurisprudência, uma chance séria ou real, e não uma simples possibilidade, e não uma simples probabilidade. O STJ tem um julgado onde ele descreve a perda de uma chance assim. Eu considero essa passagem muito importante e se eu estivesse numa segunda fase, seria assim que eu escreveria a parte onde eu explico o que é a teoria da perda de uma chance, somando efetivamente essa informação aqui do STJ com os pontos que eu acabei de explicar. O STJ diz: a teoria da perda de uma chance visa a responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro. Precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, é a ideia da chance séria ou real, não fosse o ato ilícito praticado. Essa parte aqui é a essência da perda de uma chance. Nesse passo, a perda de uma chance, desde que seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética, é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro. Então,
O STJ, ele quando explica a teoria da perda de uma chance, ele reúne basicamente todos os principais elementos aqui explicados, tá? Então, começando o nosso questionamento, ou melhor, começando a resposta ao questionamento, a nossa resposta, nós explicaríamos inicialmente o que é perda de uma chance a partir de todos esses elementos que eu acabei de apresentar. Muito bem, exemplos na jurisprudência. Eu trago apenas dois para que vocês possam entender efetivamente como a jurisprudência tem se comportado com a aplicação da perda de uma chance. Perda de oportunidade de novo posto de trabalho pela retenção indevida de CTPS por parte de ex-empregado. Isso é perda de uma chance que gera indenização nos termos da jurisprudência aqui laboral. Empresa que não compareceu à coleta de células-tronco de recém-nascido faz com que aquele indivíduo perca a chance de prevenir tratamento patológico. Isso gera o direito a uma indenização. Muito bem, dois exemplos na jurisprudência só para que a gente possa se situar. No nosso caso, o que nós temos? Nós temos um advogado que, ao não contestar a ação no prazo legal, perde a chance de obtenção de vitória na ação ou de redução dos valores a serem pagos ao final do processo. Isso gera um dano à Ebegilda. Mas qual é o principal problema do enunciado que eu passei para os senhores e senhoras aqui no começo? Ebegilda, na sua ação, ela pede em face de Ebégico indenização por danos materiais. E você, inteligente que é, já percebeu, disse no começo do vídeo, que a perda de uma chance é um dano de tipo diferente do dano material, é um quarto dano. Ele coexiste com danos materiais, morais e estéticos. Ora, se Ebegilda pediu apenas a indenização por danos materiais, o juiz poderia condenar Ebégico a pagar danos decorrentes da perda de uma chance, ainda que no montante de metade do valor que pediu Ebegilda na sua petição inicial. Esse é um problema. O problema que nós temos principal é o seguinte, a perda de uma chance não foi um dano pedido pela autora da ação, no caso Ebegilda, por meio da sua nova advogada Ebégica. E o STJ enfrenta essa questão, e aqui eu trago uma passagem do recurso especial que nós estamos analisando. O STJ diz assim, pela aplicação do princípio da congruência ou da adstrição, cabe ao magistrado decidir a lide dentro dos limites fixados pelas partes. E tudo bem. Conforme estabelecem os artigos 128 e 460 do CPC de 73. Com efeito, a decisão judicial deve se limitar, como regra geral, ao pedido formulado pelo autor na petição inicial, e se tal comando não for observado, a sentença será ultra, extra ou citra petita, ou seja, terá julgado a lei fora ou menos do que o postulado. Portanto, trata-se de sentença nula. Por quê? Porque desrespeita o princípio da congruência ou da adstrição. Continua o STJ analisando agora o caso concreto para saber se há ou não nulidade da sentença que condena, no caso, pela perda de uma chance pela não apresentação da contestação, quando na verdade a autora só pediu a indenização por danos materiais. Diz o STJ. Por mais que não se tenha falado expressamente acerca da perda de uma chance, isso não foi falado na petição inicial, a situação fática narrada leva o julgador a compreender que o dano decorreu de uma atuação que poderia ter sido evitada se o advogado tivesse sido diligente na atuação do processo. Diante disso, é nítido que a causa de pedir, no caso, faz referência à perda da chance de sair vencedor da ação ou, pelo menos, de reduzir os efeitos de eventual procedência dos pedidos autorais. A conduta de não observar o prazo para apresentar defesa em autos judiciais, diz o STJ, equivale à perda da chance de obter uma situação mais favorável na demanda judicial. Ademais, a postulação da demanda é de indenização por danos materiais, tanto que o autor esclareceu, como exige a legislação processual civil, a extensão da lesão provocada pelo advogado e o valor do ressarcimento pretendido. Nesse aspecto, ainda cabe ressaltar que os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos. Dá-me os fatos que te darei o direito, o juiz é quem conhece o direito.
Assim, disse o STJ, inexiste o alegado julgamento extra petita, pois o autor postulou indenização por danos materiais e as instâncias ordinárias condenaram o réu em conformidade com o pedido, apenas concedendo a reparação em menor extensão. E para conceder a reparação em menor extensão, disse o STJ, o juiz julgou e aplicou a teoria da perda de uma chance. Então perceba que pela jurisprudência do STJ terceira turma, se eu faço pedido em face de advogado, ou seja, em face do réu advogado, estou falando de responsabilidade civil de advogado. Se eu faço pedido de indenização por danos materiais em face do meu ex-advogado, porque ele, por exemplo, perdeu uma contestação, como é o caso concreto, o juiz pode me dar um determinado valor, que não é efetivamente aquilo que eu pedi, ou seja, o montante do prejuízo que eu tive, baseado na aplicação da teoria da perda de uma chance, ainda que eu não tenha pedido a aplicação dessa teoria na minha petição inicial. É o que está dizendo o STJ. E sabe o que é mais interessante aqui? O mais interessante é que a quarta turma do STJ tem um julgado muito parecido com esse aqui, mas um pouco diferente. Presta atenção, pergunto no final. No nosso caso, há julgamento extra petita? Nós temos duas situações que precisam ser analisadas aqui. A primeira situação, eu acabei de analisar, é o julgamento da terceira turma no recurso especial estudado no informativo 683. Pedido de indenização, responsabilidade civil de advogado, é o caso. Pedido de indenização por danos materiais, juiz, ao aplicar a teoria da perda de uma chance, condena o réu a pagar reparação por danos materiais. Então, eu estou pedindo dano material, o juiz me concede dano material, mas aplica a teoria da perda de uma chance, ainda que eu não tenha efetivamente feito o pedido da aplicação dessa teoria na minha petição inicial. Para o STJ, terceira turma, não há julgamento extra petita aqui. Mas existe um julgado da quarta turma, portanto, nesse caso é um outro colegiado, tem uma decisão parecida com resultado diferente, mas com um detalhe diferente. Presta atenção. Pedido de indenização por danos materiais, mesma coisa. Juiz, ao aplicar a teoria da perda de uma chance, condena o réu a pagar a reparação por danos morais. Aí, para a quarta turma, há julgamento aqui extra petita. Aqui, o juiz recebe um pedido de indenização por danos morais, aplica a teoria da perda de uma chance, ainda que não pedida na petição inicial, e condena o advogado a ressarcir o autor no que diz respeito à aplicação da teoria em montante inferior àquele que foi efetivamente o lesado, mas a título de dano material. Aqui na quarta turma, a situação foi diferente. O juiz aplicou a teoria da perda de uma chance, mas condenou o advogado a ressarcir o autor em dano moral, quando o pedido foi de dano material. Então, nesse caso, aqui o juiz julgou o extra petita nos termos do que entende a quarta turma no recurso especial 1.190.180 Rio Grande do Sul. Presta atenção porque são situações diferentes. A terceira turma, julgado ora analisado, entendeu que não há julgamento extra petita quando eu peço dano material, o juiz aplica a teoria da perda de uma chance, ainda que eu não tenha pedido isso na petição inicial, e condena o advogado por responsabilidade civil em dano material, não há julgamento extra petita. A quarta turma entende que a mesma situação, quando o juiz aplica a teoria da perda de uma chance, mas condena em dano moral quando o pedido é de dano material, que há julgamento extra petita e, portanto, nulidade de sentença, nulidade aqui de julgamento. Presta atenção porque aqui uma resposta completa passaria pelos entendimentos da terceira e da quarta turma para que você possa responder efetivamente à completude desse enunciado. Estamos estudando a decisão da terceira turma, portanto aqui agiu com acerto o juiz, sim, agiu com acerto o juiz, no entendimento fixado pela terceira turma do STJ, preste bastante atenção. Se o enunciado troca aqui essa condenação por condenação em dano moral, aí agiu com acerto o juiz, não teria agido com acerto o juiz com base na decisão da quarta turma do STJ. Preste bastante atenção que efetivamente essa seria a resposta ideal para esse tipo de enunciado. Você teria que passar pelo enunciado ou para responder o enunciado, você teria que passar pelo conceito de perda de uma chance, de preferência com o conhecimento daquilo que disse o STJ sobre essa teoria. Os exemplos de jurisprudência nem necessariamente precisa citar,
mas eu coloco aqui para enriquecer e depois você parte para a aplicação do que entende o STJ no caso concreto, ou seja, apresenta o problema principal, que é justamente o princípio da congruência e da adstrição. A perda de uma chance não foi algo pedido na petição inicial. O STJ entende que no caso não há julgamento extra petita, justamente porque há pedido de dano material, o juiz aplica a teoria da perda de uma chance e condena em dano material, decisão da terceira turma. Se ele tivesse feito a mesma coisa para condenar em dano moral, aí sim haveria julgamento extra petita no entender da quarta turma. Espero que você tenha entendido tanto o julgado da terceira turma, a informativo 683, quanto o julgado da quarta turma, que nesse caso não pode deixar de ser analisado para entender o que disse aqui a terceira turma no julgamento desse recurso especial. Portanto, decisão muito importante, pode cair muito bem na tua prova da advocacia pública, prova de direito civil, responsabilidade civil, e o tema, o subtema, o tema específico seria responsabilidade civil e a aplicação da teoria da perda de uma chance, no caso especificamente quando a atuação do advogado faz com que haja a perda da obtenção de uma situação jurídica favorável ao seu cliente ou, pelo menos, a diminuição de eventuais prejuízos a partir de uma atuação diligente, ou seja, a desídia na atuação gera para o cliente uma situação de dano e, nesse caso, aplica-se a teoria nos termos do que entendeu o STJ. Espero ter te ajudado com esse vídeo, forte abraço e até os nossos próximos encontros.